No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como importar discos dos Estados Unidos até aqui no Brasil, economizando muito em discos ou que são mais raros aqui, ou até mesmo exemplares que não existem aqui e o único jeito é importar. Vai ser um vídeo bem completinho, inclusive mostrando o imposto que eu paguei para vocês entenderem como tudo funciona. Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e vocês sabem, né? Eu sou um fã de som e fã também de vinil. Recentemente eu montei um sisteminha 2.1 só para escutar meus discos e ficar de boa lá em casa curtindo um som. Inclusive eu fico muito de olho em discos raros ou discos que eu não tenho para completar a minha coleção. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e, como sempre, os capítulos estão aqui embaixo. Olha, a gente vai usar a redirecionadora parceira do canal para importar os discos. Ela chama o S-Closer e ela vai intermediar os envios. Para criar conta nela é totalmente gratuito, eu vou deixar o link na descrição e depois que vocês criarem a conta, vocês terão um endereço americano no qual vamos usar para mandar nossos discos, né, nossos CDs, nossos Blu-rays, que seja, para lá, armazenar tudo lá e depois, quando a gente quiser, enviar tudo para o Brasil, assim usando apenas um frete. Depois de criar a conta, podemos começar a comprar os discos. E lá fora a gente tem várias opções para comprar, né, para garimpar. Só que as mais comuns que eu já usei e recomendo são eBay, Target, Walmart, Amazon e Disco GS, mas nesse vídeo eu vou mostrar especificamente o eBay porque é o site que eu mais compro. Assim, por vários motivos. A gente consegue achar exemplares usados, tá? Exemplares novos com preço muito legal e até exemplares mais raros na categoria leilão, que dá para garimpar muita coisa boa. Olha, vamos pegar de exemplo o disco The Existential Soul of Tim Maia. É um compilado das melhores músicas do mestre Tim Maia, que foi lançado só lá fora e no eBay a gente consegue achar por menos de $30 com o frete grátis. Aqui no Brasil, o mesmo álbum usado custa bagatela de R$500. Isso porque é um álbum raro. Eu tenho esse álbum, sou fã desse álbum e não tem, por exemplo, no streaming. Pelo menos a última vez que eu vi, não tinha no Spotify. Eu posso estar falando groselha aqui agora, porque né, o Spotify às vezes atualiza e adquire direitos de novos álbuns. E tem vários outros discos também que a gente consegue achar lacrado, como esse aqui do Phil Collins, que é o Serious Hit. Assim, é um álbum fantástico, um show que eles fizeram ao vivo, né, que o Phil Collins fez ao vivo, e eu sou fanático nesse álbum. Mas beleza, na hora de comprar não tem muito segredo. A gente pode pagar com o cartão da Nomad, PayPal, ou se quiser você pode usar seu próprio cartão brasileiro mesmo, se ele tiver habilitado o modo internacional para pagar em dólar. Eu recomendo usar o PayPal. E para enviar, a gente tem que usar o nosso endereço da S-Closer, aquele que fica lá na tela inicial da S-Closer, tá? Aí é só copiar tudo bonitinho e colar lá no eBay. Inclusive eu já até falei como funciona o leilão do eBay. Eu fiz um vídeo explicadinho mostrando como eu importei o MacBook lá de fora, tá? E mostrei taxas e tudo mais, e nele eu falei como funciona o leilão do eBay. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem depois. Agora está na hora de preparar o envio dos nossos discos. Depois que os discos chegaram lá na S-Closer, eles e outros produtos que a gente está mandando para lá ficarão na aba Seu Estoque. E agora a gente precisa preparar o envio para o Brasil. E aí vocês podem ver que eu estou importando muitos discos. Então eu vou clicar em adicionar ao envio e depois clicar em continuar adicionando para selecionar todos os outros que eu quero enviar. Feito isso, vamos ir no carrinho em vermelho e depois clicar em ir para a declaração. Inclusive, olha esse aviso aí que deu, tá falando pra gente fazer a declaração bem detalhada, porque senão a receita pode barrar. Beleza, agora a gente tem que colocar o preço declarado dos produtos e a descrição do que a gente está importando. Vou começar primeiro com o do Rod Stewart, que é uma coletânea que eu comprei no eBay. Eu gosto muito desse artista e eu sim, tava doido com esse disco também. E o que eu faço? Eu entro no eBay e procuro o mesmo disco que eu comprei para ver se a média de preço se manteve. Porque pode ter versão custando $40 ou até mesmo 10. Como eu paguei $20 nessa unidade e eu vi que o preço estava certinho, né, às vezes não abaixou demais ou nem subiu muito, eu declarei igual eu fiz, tá? E eu gosto de fazer isso sempre, e comparando os preços, beleza? É sempre legal você fazer isso, igual eu dei o exemplo
no Play 2 branco que eu importei, eu paguei caro nele por ser um videogame raro, mas é um PlayStation 2, então eu declarei ele como um PlayStation 2 bonitinho e não tive problema. E na categoria a gente vai colocar CDs e DVDs, tá? E você vai fazer isso simples, olhando no eBay, beleza? Para ver se tá tudo certinho e fazendo a declaração. Mais uma vez, colocando o valor mais atualizado possível, porque qualquer dúvida, o fiscal pode entrar lá, vamos ver o que ele está importando aqui. Entra no eBay, você falou que comprou um disco por $20, o mais barato custa 60, ele pode encrespar com você. Então eu sempre recomendo ir no eBay e comparar para ver se você está colocando um valor legal, um valor atualizado. Feita a declaração, vamos avançar para selecionar o endereço de entrega. Eu sempre desmarco também a opção de seguro e por serem discos de vinil, eu peço para colocarem uma proteção plástica para dar uma reforçada na caixa e trazer os discos assim, bem protegidinhos. E ao avançar dá para a gente selecionar a forma de envio. Aqui eu sempre recomendo colocar a opção Package Express, pois tem um melhor custo-benefício e quando chega no Brasil vira Sedex, o que é bem mais rápido. Depois de avançar, coloca um apelido para sua encomenda e antes de finalizar o pedido, eu gosto de desmarcar a opção de declarar o frete. Assim vai diminuir o tanto de imposto que a gente vai pagar, tá? Se você inclusive clicar novamente para habilitar essa opção, a OS Closer abre uma caixinha para você declarar um valor de frete. Isso se você estiver importando muita coisa e não quiser deixar o frete ocultado, você pode colocar aí na mão o frete que deseja declarar. E aí depois em envios, você seleciona o envio que acabou de criar, e antes de pagar, coloca o cupom Gabriel de Pinho 100 para ganhar um desconto tanto no serviço da OS Closer quanto no frete. E aí você pode pagar com cartão de crédito, Pix ou até mesmo depósito para o pessoal da OS Closer. Depois de realizar o pagamento, nosso pedido vai sair lá da OS Closer e vai começar a sua viagem até o Brasil. E chegando aqui, é claro que o governo precisa de uma parte deles. Então, fomos taxados. Todos os nossos produtos estão sendo taxados. Pessoal, não dá para fugir de taxa hoje em dia, tá? Isso ficou para trás. E olha, todos os produtos que eu declarei, ficou um total em real R$ 697,80 de acordo com a conversão da Receita Federal. E de imposto, o total foi R$ 647,36. É, meus amigos. Sim, você compra um disco... Opa, inclusive tá caindo aqui o television. Pronto. Você compra um disco para você e outro para o governo. Mas tá certo, a gente tem que proteger a indústria nacional, como no caso do Tim Maia, um artista brasileiro que nem tem um disco novo aqui, mas beleza, tá certo. Tô brincando, pessoal. Mas vamos lá, vamos então ver se valeu a pena ou não essa importação. Lembrando que se no meu caso não valeu muito a pena, não precisa comentar aí, pô Gabriel, não valeu essa economia pequena para esse trampo todo. Gente, primeiro que tem vários discos aqui que eu não achei no Brasil, e segundo que eu quis fazer esse conteúdo para vocês, beleza? O objetivo aqui foi mais ensinar o passo a passo para vocês fazerem isso sozinho e vocês mesmos estudarem o que vale ou não a pena. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês os discos que eu comprei, que eles estão novos, lacrados. E são discos que ou eu achava usado aqui, ou em valores estratosféricos. Os discos vieram bem embalados e chegaram sem nenhuma avaria, mostrando mais uma vez o cuidado da OS Closer com nossos produtos. Eu trouxe dessa vez 5 discos ao todo. Uma coletânea do James Brown, que paguei $24 no eBay, uma coletânea do Rod Stewart, que paguei $20, o álbum Television do Marcus Moon, eu particularmente não conheço esse artista, mas eu trouxe pro meu primo, foi $23,33, a coletânea Serious Hit do Phil Collins, $34,98, e por último, um vinil do Miles Davis que eu não conhecia, mas meu amigo Bruno me colocou para ouvir e eu achei fantástico, um blues assim muito gostoso de escutar, que foi $18,79. Outro detalhe é que sempre busco vendedores com o melhor preço e com frete grátis, tá? Para ajudar ainda mais a economizar. Então eu sempre compro do eBay em vendedores bem avaliados, com o melhor preço e com frete grátis. E nesse caso, só de disco eu gastei $120,49. Só que teve também $59,48 do frete, que eu gastei da OS Closer, para vir aqui pro Brasil. Na época que eu importei, o dólar estava 5,80, então somando tudo deu R$ 1.043,82, tá? Somando com a parte do governo, foi para R$ 1.691,18. Caramba, Gabriel! Será que valeu a pena?
Bora ver então esses mesmos discos aqui no Brasil. O James Brown, por exemplo, eu não achei novo, eu achei só usado no Mercado Livre pela bagatela de R$ 435. O Rod Stewart eu já achei novo lacrado, e no Mercado Livre, R$ 218. Esse até que não valeu tanto a pena importar, que aqui a gente poderia comprar por pouco a mais, né, e chegar rapidinho. O álbum Television do Marx Moon no Mercado Livre tinha um lacrado sendo vendido como usado, provavelmente para pagar menos taxas na plataforma, e ele estava custando R$ 385. Porém, mais em cima tinha um importado que estava R$ 260, só que com as taxas ficava R$ 375,90. E mais uma vez tem que esperar chegar aqui no Brasil também. Esse álbum do Phil Collins, né, é muito raro aqui no Brasil. E eu achei a versão igualzinha à minha, lacrada também, por R$ 759,99. Cara, eu nunca pagaria isso num disco. Eu prefiro comprar no eBay, mandando para o S-Close e esperando e depois importar tudo. E para finalizar, o do Miles Davis eu achei por R$ 293 também no Mercado Livre. Somando tudo isso que eu comprei aqui no Brasil, ficou um total de R$ 2.082,37. Ou seja, mesmo importando, declarando tudo, pagando 92%, meu Deus, pagando 92% de imposto, pra mim valeu a pena. Eu economizei aí R$ 400 praticamente, beleza, mas eu comprei discos novos que eu garimpei devagarinho no eBay, fui mandando para o S-Closer e fiz todo esse trâmite de importar. Se ao invés de comprar discos novos eu comprasse discos usados lá fora, gente, a diferença seria maior ainda. Mas o grande ponto é que eu fiz esse vídeo para ser um mini tutorial de importação para você que quer importar discos lá de fora e não sabe por onde começar. Mas já adianto que esse tutorial pode ser usado para qualquer outra coisa, CDs, DVDs, artigos de coleção e por aí vai. Blu-rays, eu já trouxe muito Blu-ray lá de fora também, que aqui a gente não acha mais para comprar e lá fora tem muito, ainda está fazendo Blu-ray, tá? Então, se você quiser mais vídeos de importação, pode comentar aqui embaixo. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e falou, até a próxima. Agora eu vou escutar esses discos porque, poxa, eu deixei eles lacrados aqui para fazer esse vídeo durante um bom tempo.